mas você consegue sentir o vento? Ele disse sim. Então o professor disse para ele: o Espírito Santo é como o vento. Você não consegue vê-lo, não consegue abraçá-lo, mas consegue sentir a sua presença. E por sentir a sua presença, nós sabemos que ele é real. Algumas religiões, algumas denominações dizem que o Espírito Santo é um fogo, e ele não é. Dizem que o Espírito Santo é um vento, ele também não é um vento. Outros afirmam que ele é uma força ativa, mas ele também não é uma força ativa. Então, quem é o Espírito Santo? Em primeiro lugar, devemos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, ele possui personalidade, ele tem um intelecto. E o que é o intelecto? O intelecto é o saber. Se o Espírito Santo é o Espírito de Deus, então ele tem todos os atributos de Deus, ou seja, ele sabe, ele é onisciente. E o que é ser onisciente? É o poder de saber todas as coisas. Se o Espírito Santo ele habita em nós, então ele conhece principalmente os nossos pensamentos. Às vezes nós pensamos aquilo que não agrada a Deus e tentamos enganar o Senhor, tentando colocar por debaixo do pano aqueles sentimentos ruins que nós tivemos, as palavras ruins que nós falamos, os pensamentos pecaminosos que nós tivemos ao longo do dia. Mas é impossível enganar o Espírito Santo, porque ele sabe de todas as coisas. O pensamento que o nosso pastor não vê, o Espírito Santo vê. O pensamento que a esposa não vê, o Espírito Santo vê. O pensamento que a igreja não vê, o Espírito Santo vê, porque ele sabe de todas as coisas. O Espírito Santo também possui sensibilidade. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Se ele tem sensibilidade, então significa que ele pode se entristecer. Porque Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como que eu faço para entristecer o Espírito Santo? É simples. Quando você deixa a presença do Espírito Santo de lado, para você ficar com aquilo que não agrada. Tem pessoas que dizem ser cristãs, mas deixaram o Espírito Santo de lado e nesse carnaval foram dar vazão à sua carne, entristeceram o Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que dizem amar o Espírito Santo, mas ao invés de buscar a presença dele, ler a palavra de Deus, orar, ficam horas e horas assistindo uma novela ou um jogo de futebol e entristece o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas dizendo que amam o Espírito Santo de Deus, mas deixam o culto por qualquer coisa banal, e isso entristece o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite é: não entristeça o Espírito Santo, alegre o Espírito Santo, glorifique o Espírito Santo, traga alegria para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também é soberano, significa que ele tem vontade própria. Sim, nenhum de nós aqui consegue mandar no Espírito Santo. Nenhum de nós aqui consegue dizer ao Espírito Santo: batize 10 hoje, renove 20 hoje, faça 5 pessoas chorar, salve tantas pessoas hoje. É impossível, porque ele age segundo a vontade que ele quer, ele faz o que ele quer. O Espírito Santo não é propriedade do povo pentecostal. Não é o povo pentecostal que manda no Espírito Santo. É o Espírito Santo que manda no povo pentecostal. É o Espírito Santo que determina aquilo que vai acontecer no culto ou não. Então a gente não pode estar colocando a mão na cabeça das pessoas dizendo: Deus vai batizar 30 hoje, vai batizar 50 hoje. Se ele quiser batizar, ele batiza. Se não quiser batizar, ele não batiza, porque ele é soberano, ele tem a sua vontade própria, ele age como quer, ele faz o que ele quer, ele fala quando quer, ele entra quando quer, ele sai quando quer, ele tem a sua vontade própria. Em segundo lugar, devemos compreender qual é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem o poder de nos convencer do pecado. Sim. É impossível eu pregar o Evangelho aqui
e após a pregação, quem sabe alguém aceitar a Jesus, e essa pessoa vindo até o altar, recebendo a Jesus, não conhecendo o Evangelho, é claro que ela vai ter algumas práticas que precisam ser moldadas. E eu não posso apontar para essa pessoa e dizer: a partir de hoje você tem que parar de falar palavrão, a partir de hoje você tem que mudar sua roupa, amanhã você já tem que ser uma nova pessoa. É impossível. Porque não cabe ao pregador convencer o pecador do pecado, cabe ao Espírito Santo convencer o pecador dos seus pecados. Não cabe ao evangelista, não cabe ao missionário, não cabe ao pastor da igreja. Só o Espírito Santo consegue convencer o homem do pecado. Só o Espírito Santo consegue convencer o homem da justiça e do juízo. Então deixa ele trabalhar, deixa ele convencer, porque ele vai salvando, vai transformando, mas é na maneira dele, do jeito que ele quer. O Espírito Santo também regenera e salva e sela aqueles que o recebem. O que é regeneração? Regeneração é nascer de novo. Regeneração é nascer do alto. Quando você recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar na sua vida e ele te faz nascer de novo. Mas quando ele habita na sua vida, como Paulo diz, ele coloca um selo em você. E este selo é uma garantia, é um penhor, como foi falado nesta manhã. E quando o selo está dentro de nós, significa algo muito forte. Porque no Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que Jesus estava no túmulo, e a pedra do túmulo foi selada pelo Império Romano. Aquele selo na pedra significa: ninguém remove essa pedra, porque ela está selada. Mas o texto diz também no Evangelho de Mateus que o anjo desceu, removeu o selo e se assentou em cima da pedra. Só que Paulo diz que o Espírito Santo em nós é um selo e garantia. O selo do túmulo o anjo removeu, porque o selo quem colocou foi o homem, mas o selo do Espírito Santo em você, não existe nada que possa remover. A calúnia não remove este selo, o medo não remove este selo, a porta fechada não remove este selo, os demônios não removem este selo, a enfermidade não remove este selo, porque o Espírito Santo está selado em você, ele está agarrado em você. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo habita em nós, ele gera em nós algo chamado processo da santificação. Dentro disso ele nos concede dons, mas principalmente ele concede o seu fruto. É um fruto apenas. Mas por que a gente fala sobre paz, gozo, domínio próprio, amor, benignidade? Porque é um fruto que possui 9 gomos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos fala do fruto, que é algo sobrenatural. Não dá tempo de falar todos, mas eu gostaria de falar de um gomo. Qual? Chamado domínio próprio. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o domínio próprio. E o que é o domínio próprio? O domínio próprio é o poder do Espírito Santo sobre você, que faz você controlar as suas palavras, as suas ações, as suas atitudes e as suas emoções. É por isso que no meio da igreja pentecostal, que acontece mais, às vezes as pessoas não buscam instrução, e na hora de manifestar a alegria que está sentindo, que é muito bom e é lindo, acabam se levantando, batendo a mão no rosto de alguém, derrubando outras pessoas, jogando cadeira para lá e para cá. E essas pessoas não conseguem entender o quê? Quando você pergunta para ela: você viu o que você fez? Ela faz: eu não vi, porque eu estava tão cheio do Espírito Santo que eu já não estava em mim. Então essa pessoa estava tão cheia do Espírito Santo que ela não sabia o que ela estava fazendo, então ela não estava cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te dá domínio próprio. Quando a raiva vem e a vontade de falar aquilo que não deve, o Espírito Santo concede domínio próprio, você consegue segurar as suas palavras.
Quando você sente alegria no Espírito, você levanta a mão e dá glória, e você não fere quem está do seu lado, porque o Espírito Santo te deu o domínio próprio. Levanta a sua mão direita que eu quero profetizar. É o domínio próprio que nós precisamos na nossa vida. É o domínio próprio para controlar a nossa raiva, controlar a nossa língua, controlar nossas emoções. É o domínio próprio que nós precisamos. Ele também é o Paracleto. O que é o Paracleto? O advogado, aquele que está ao nosso lado e nos ensina o que devemos falar. É aquele que intercede por nós e nos defende. Nos tempos antigos, muitas pessoas nos tribunais não tinham dinheiro para ter um advogado, um Paracleto ao seu lado. Então o que acontecia? Essa pessoa era julgada sem alguém para se defender? Não. Existiam alguns amigos que tinham a função de advogado. E esses amigos, por livre e espontânea vontade, por amor, se colocavam à frente daquela causa para defender os seus amigos nos tribunais. O Espírito Santo é o nosso advogado, porque ele se coloca na nossa frente, nos defende, ele está ao nosso lado e ele não cobra nada por isso. Ele faz por amor, por bondade, por graça. Se existe alguém se levantando contra você, se você não consegue se defender com as suas palavras, está alguém aqui essa noite chamado Espírito Santo de Deus, que vai advogar a sua causa, que vai ficar do seu lado, que vai te ensinar o que você deve falar, que vai te ensinar onde você tem que ir. Ele está te defendendo nessa noite. E em terceiro e último lugar, existem os símbolos do Espírito Santo. Não me entenda mal. O Espírito Santo, ele tem símbolos, mas ele não é esses símbolos que a Bíblia diz. É porque Deus sabia, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, que nossa mente é finita e nós não conseguimos compreender as coisas espirituais na sua totalidade. Então Deus, ele permitiu que a igreja tivesse acesso a alguns símbolos do Espírito Santo, para entender a forma que ele age. Um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite. Lucas capítulo 10, versículo 34, parábola do bom samaritano, você conhece. O homem estava caído, estava ferido, porque ele foi espancado e foi roubado por salteadores. Passou o levita de lado, passou o sacerdote de lado, ninguém ajudou. Mas o bom samaritano parou, desceu e foi cuidar das suas feridas. E o que ele foi colocar nas feridas para sarar? Ele colocou azeite e colocou vinho. Porque o azeite naquela época servia para curar. O Espírito Santo é como azeite. Ele vai na nossa ferida. Ele vai no nosso coração machucado. Ele vai na nossa alma apertada. Aquela palavra que a gente recebe dentro do lar e fere a nossa alma. Aquela mensagem que a gente recebe no trabalho e fere a nossa alma. Aquela pessoa que se levanta contra a gente com injustiça e fere o nosso coração. E por mais que o homem tenta abraçar, tenta ajudar, tenta aconselhar, não sara. Mas o Espírito Santo vem como azeite. Ele vem como bálsamo. Ele vem como cura. Ele vem limpando as nossas feridas. Eu posso contemplar pelos olhos da fé que esse não é um culto comum. Esse é um culto que você vai sair diferente. Porque enquanto você está aqui recebendo a palavra, o Espírito Santo está te curando. Ele está te renovando. Ele está sarando as suas feridas. E aquela ferida que nunca sarou, hoje é um dia que o Espírito Santo entra e ele sara de uma vez por todas. Ele entra como azeite nessa noite. O Espírito Santo também tem como símbolo o rio de águas vivas. Porque o rio de águas vivas, porque o rio de águas vivas ele vem através de uma fonte. O Espírito Santo é a fonte de toda alegria. Luiz me prova.
Tem gente que foi para esse carnaval, tem muita gente que desviou também, e foi para esse carnaval, e vai pular, vai festejar, vai se alegrar, mas quando passar, vai enfrentar a agonia, vai enfrentar a tristeza. Por quê? Porque aquela alegria foi passageira. Tem gente que tem milhões na conta, mas toma remédio para dormir. Tem gente que tem 3 carros, 4 carros na garagem, mas não consegue colocar a cabeça no travesseiro e ter alegria. Mas tem gente que não tem nada. Tem gente que tem sapato furado, roupa rasgada, mas quando dá 6 horas, coloca a Bíblia debaixo do braço, vai pro culto dizendo: eu vou adorar Jesus. O que é isso? É o Espírito Santo como fonte de alegria. A sua alegria não está lá fora. A sua alegria não está nas coisas materiais. A alegria está dentro de você. O Espírito Santo é a fonte de toda a alegria do cristão e da igreja. O Espírito Santo também é símbolo de vestimenta. Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é ser revestido de poder? É como eu estou aqui. Eu estou com essa camisa, mas eu estou revestido com esse paletó. É o que Jesus disse para os seus discípulos: vocês estão vestidos do meu poder, mas o Espírito vai vir sobre vocês, e vocês serão revestidos com o poder do Espírito Santo. Sabe por que muitas das vezes temos medo de subir neste altar e pegar esse microfone? Sabe por que muitas das vezes temos medo de abrir a Bíblia e pregar dentro de casa? Sabe por que muitas das vezes não temos coragem de evangelizar os nossos amigos? É porque nós ainda não fomos revestidos de poder. Mas quando a gente for revestido de poder, seremos como Pedro. Antes de ser revestido, ele negou Jesus 3 vezes, mas quando ele foi revestido, ele se colocou de pé em Atos capítulo 2 a seguir, e ele pregou. Na sua primeira pregação, ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que esse ano é ano de abrir a boca e pregar. Esse ano é ano de abrir a boca e cantar. Esse ano é ano de abrir a Bíblia dentro de casa e ganhar a sua família para Jesus, porque o Espírito Santo vem sobre você. Ele te reveste no seu poder. Ele te reveste da sua graça. Ele te reveste da sua misericórdia. E Ele vai te levar em lugares que você nunca foi. Ele vai te fazer pregar de uma forma que você nunca pregou. Ele vai te fazer cantar de uma forma que você nunca cantou. Porque Ele te reveste essa noite. Ele te enche esta noite. Ele te levanta essa noite. E Ele te concede poder. O último símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem por símbolo o fogo. E o fogo, além de queimar o pecado, o fogo, além de consumir, o principal, o fogo ilumina. Eu sou novo, mas tem pessoas aqui que pegou essa época, tempo que não tinha energia elétrica. A única forma de ter luz era acendendo o lampião. Mateus capítulo 25 tinha 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Mas as loucas não tinham azeite reservado. A luz estava acabando porque estava acabando o azeite, não tinha fogo. Fogo produz luz. Se não tem luz, fica no escuro. Aí tem pessoas que olham para a gente e se perguntam: como que passando tanta prova? Como que passando tanta luta? Como que doente, desempregado, vem para o culto e consegue adorar? Como que entra na faculdade, tem droga ali, sexualidade ali, não se mistura? Como que vai trabalhar e não deixa o seu coração ser contaminado? É que eles não entendem que tem uma luz dentro de nós. E essa luz ilumina. E aonde tem um pecado, a gente desvia. Aonde tem um buraco, a gente sai da frente. Aonde tem uma cilada, a gente vê. Por quê? Porque a luz, ela denuncia.
A luz ela mostra. Tem pessoas jurando que você não ia estar na igreja em 2025, mas olha você aqui. Porque enquanto você tiver a luz do Espírito Santo, você não cai. Enquanto você tiver essa luz, você não desiste. Enquanto você tiver essa luz, você não olha para trás. Enquanto você tiver a luz, você permanece firme na presença do Senhor, glorificando o nome dele. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu sei que ninguém consegue mudar em ti. Eu sei que ninguém consegue te mudar ontem. Mas aqui está a tua igreja. Se assim for da tua vontade, Espírito Santo, renova a tua igreja. Renova a tua igreja. Renova a tua igreja.